O oceano, um véu impenetrável que cobre mais de 70% do nosso planeta, guarda segredos que desafiam a lógica e a compreensão humana. Em suas profundezas abissais repousam mistérios que a ciência luta para decifrar e alguns deles parecem saídos de uma ficção científica. Imagine um objeto colossal, perfeitamente circular, repousando no leito marinho, com uma forma tão peculiar que parece ter sido esculpida por uma inteligência. Este é o enigma que nos leva ao Mar Báltico, em 2011, quando uma descoberta transformou uma rotineira caça a tesouros em uma das maiores anomalias subaquáticas da história moderna. A história começa com Peter Lindberg e Dennis Olsberg, líderes da equipe sueca Ocean Tex Team, renomados caçadores de tesouros e exploradores de naufrágios. O Mar Báltico, conhecido por suas águas frias e de baixa salinidade, é um verdadeiro museu submerso, preservando navios e artefatos por séculos. A equipe Ocean X estava em uma missão para localizar um antigo naufrágio e sua carga de champanhe, utilizando tecnologia de sonar de ponta para mapear o fundo do mar. Em 19 de junho de 2011, a cerca de 90 metros de profundidade, entre a Suécia e a Finlândia, o sonar revelou algo que não era um navio, nem uma formação geológica comum. Era uma estrutura maciça, perfeitamente circular, com aproximadamente 60 metros de diâmetro e 8 metros de altura, com uma espécie de cauda de 400 metros de comprimento. A imagem era tão estranha, tão artificial em sua simetria, que a primeira pergunta que ecoou na mente dos exploradores foi: o que diabos é isso? A imagem do sonar, inicialmente descartada como um erro de equipamento ou uma formação rochosa bizarra, continuou a assombrar a equipe. A curiosidade era insuportável. Eles haviam mapeado milhares de quilômetros quadrados do fundo do Báltico e nunca haviam visto nada parecido. A forma circular quase perfeita, as bordas definidas, a rampa ou trilha que parecia levar até a estrutura, tudo gritava anomalia. Após quase um ano de especulações e arrecadação de fundos, em junho de 2012, a Ocean X Team retornou ao local para uma investigação mais aprofundada, desta vez com mergulhadores e um ROV, veículo operado remotamente. A expectativa era palpável. Seria um naufrágio desconhecido, uma base secreta ou algo ainda mais extraordinário? A primeira descida foi repleta de desafios. Ao se aproximarem da anomalia, os equipamentos eletrônicos dos mergulhadores e do ROV começaram a falhar explicavelmente. Baterias descarregavam rapidamente, câmeras paravam de funcionar e os sinais de comunicação eram intermitentes. Era como se a própria estrutura emitisse algum tipo de interferência eletromagnética, um fenômeno que adicionou uma camada de mistério à já intrigante descoberta. Apesar das dificuldades, os mergulhadores conseguiram coletar algumas amostras e tirar fotografias. O que eles viram no fundo do mar era ainda mais desconcertante do que as imagens do sonar sugeriam. A estrutura era maciça, com superfícies que pareciam ter degraus ou escadarias e formações rochosas que se assemelhavam a corredores ou passagens. Havia também uma abertura escura, descrita como um buraco negro, que parecia levar para dentro do objeto. As amostras coletadas foram enviadas para análise. Os geólogos inicialmente identificaram as rochas como basalto, um tipo de rocha vulcânica. Isso levou alguns cientistas a sugerir que a anomalia do Báltico era, de fato, uma formação geológica natural, talvez um glacial erratic, uma rocha transportada por gliceiras ou um nódulo de manganês. No entanto, a forma simétrica e as características incomuns continuaram a desafiar essa explicação. Como uma formação natural poderia ter uma forma tão regular e uma rampa tão distinta? Outras teorias começaram a surgir, alimentando o debate. Alguns especularam que poderia ser um objeto voador não identificado, OVNI, ou um objeto submerso não identificado, OSNI. Outros, com base na forma e nas supostas interferências, aventuraram a hipótese de uma base submarina secreta, talvez da Segunda Guerra Mundial, projetada para fins anti-submarinos ou como um abrigo para submarinos.
A ideia de uma estrutura antiga, talvez uma ruína de uma civilização perdida, também ganhou força entre os entusiastas, dada a semelhança com algumas representações de cidades submersas. A falta de financiamento para uma investigação científica completa, no entanto, deixou todas essas teorias no reino da especulação. Apesar do entusiasmo inicial e das múltiplas expedições da Ocean X Team, a anomalia do Mar Báltico permanece até hoje um mistério sem solução definitiva. As análises das amostras de rocha que apontavam para uma origem vulcânica foram o ponto de não retorno para muitos cientistas, que concluíram que se tratava de uma formação geológica. Eles argumentam que a simetria aparente pode ser uma ilusão causada pela resolução do sonar e pela interpretação humana, e que as interferências podem ter sido falhas de equipamento ou fenômenos naturais não relacionados. No entanto, a equipe Ocean X e outros pesquisadores independentes continuam a questionar essa explicação, apontando para as características únicas que não se encaixam perfeitamente em nenhuma formação natural conhecida na região. A ausência de uma explicação geológica que contemple todos os detalhes observados, como os degraus e a rampa perfeitamente alinhada, mantém o debate aceso. O que se sabe é que a anomalia do Mar Báltico é real. Ela está lá, a 90 metros de profundidade, um monumento silencioso à vastidão do desconhecido. É um lembrete vívido de que, mesmo em uma era de tecnologia avançada, o oceano ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Poderia ser uma formação geológica única, moldada por processos naturais incomuns. Ou seria algo mais, uma relíquia de uma era esquecida, uma tecnologia alienígena ou talvez uma estrutura criada por uma inteligência que ainda não compreendemos? A verdade é que, sem uma investigação científica completa e financiada, a anomalia do Báltico continuará a ser um dos maiores enigmas do nosso planeta. Ela nos convida a especular sobre o que mais as águas sombrias escondem, sobre as histórias não contadas e as descobertas que ainda esperam ser feitas nas profundezas inexploradas do nosso mundo. O oceano é um livro aberto, mas suas páginas mais profundas permanecem seladas, aguardando o momento certo para revelar seus segredos mais extraordinários. E a anomalia do Báltico é apenas um capítulo, ainda por ser totalmente lido.